Olá pessoal, muito obrigado por sua presença, a paz do Senhor para todos, que Deus continue vos abençoando grandemente, poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um vídeo. Vamos falar um pouco a respeito da parábola do semeador, ok? Mateus capítulo 13 é o texto que eu vou estar utilizando. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra suficiente, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. O semeador aqui nesta história, neste conto, é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que semeia esta grande semente, importantíssima semente, que é a palavra de Deus. Jesus é o grande semeador que está sempre a semear a sua palavra, esta semente poderosa nos corações dos homens. O solo é o coração do ser humano. Os 4 tipos de solo são as 4 disposições, são as 4 respostas que o ser humano dá à mensagem, à pregação do Evangelho, à mensagem, à pregação da palavra de Deus. O semeador também, por extensão, pode significar todo e qualquer cristão que pregue a palavra de Deus. Pastores, pregadores, evangelistas, leigos, seja qual for, no momento em que se dispõe a pregar, a anunciar, torna-se um semeador. Um pregador da palavra é um semeador. Um evangelista é um semeador, ou um ensinador da palavra também é um semeador, certo? E a semente é a palavra de Deus, que é semeada nos corações dos homens com o intuito de transformá-los numa nova criatura. E nós vemos que o semeador aqui, representando Jesus, ele não fez distinção. Muitas vezes as pessoas perguntam por que o semeador saiu jogando sementes de forma aleatória, certo? Por quê? As pessoas se perguntam e questionam, certo, este método utilizado. Mas nós devemos atentar para o significado espiritual. Nós devemos atentar para o que significa a parábola. Muito embora tome símbolos materiais, muito embora apresente conceitos da história e da cultura de um povo, não significa que deve tomá-la também ao pé da letra, ok? Um semeador
semeando a palavra nesse contexto que é Jesus, em todo e qualquer tipo de solo que representa o coração do homem, significa que o Senhor, que Deus não fez distinção de pessoas, que Cristo não fez acepção de pessoas, no que diz respeito a semear, a pregar a palavra a toda criatura, a todos os homens. Ou seja, a palavra de Deus foi pregada e anunciada para todos, certo? Sempre foi pregada e anunciada para todos. E agora a responsabilidade com aquilo que se ouve e com a resposta que se dá ao que se ouve, esse feedback fica por conta de cada um de nós. Fica por conta de cada um de nós. Os fariseus não queriam ouvir a palavra, não tinham interesse em perguntar a Jesus o significado das parábolas, não tinham interesse no que diz respeito àquilo que Jesus pregava, ensinava, pois estavam tão somente interessados em pegar a Jesus numa falha. Eles não tinham interesse porque eram orgulhosos demais, porque se achavam superiores no que diz respeito às questões da lei judaica, da Torá, dos ensinamentos que eles aprenderam desde muito cedo para se tornarem sacerdotes, para se tornarem fariseus, para se tornarem saduceus, para se tornarem escribas. Eles estudaram muito e por isso não admitiam que alguém que não estudou na escola deles os ensinasse. Eles não toleravam ensinamentos de pessoas que não estudaram com ele, que não sentaram no banco com ele para estudar com eles a Torá, a lei de Deus, a lei de Moisés. Eles se consideravam superiores e por isso não tiveram interesse, não tiveram atenção ao que Cristo ensinava, estavam tão somente querendo pegar a Jesus Cristo, nosso Senhor, numa falha. Então, a resposta que nós damos àquilo que ouvimos a respeito do reino de Deus é muito importante. Isto vai definir que tipo de coração é o nosso. Que tipo de coração? É o coração do ouvinte. Eis que o semeador saiu a semear e semeou a sua semente, que é a palavra, para todos os homens. Portanto, todos os homens são indesculpáveis, porque a semente foi semeada em todos os terrenos, em todas as áreas, em todos os cantos. A nossa resposta, o nosso feedback, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a semente que foi jogada em nosso coração é muito importante e vai definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso no reino de Deus, o nosso sucesso ou o nosso fracasso espiritual. Vai definir o nosso futuro, o nosso lugar no dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, naquele dia final de todas as coisas. E temos aqui uma parábola que o próprio Cristo dá a interpretação, certo? E continuando, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque
A vós os é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Vendo não veem e ouvindo não ouvem. Porque tinham outro objetivo, e não o objetivo primordial de conhecer realmente a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. É preciso querer prestar atenção. É preciso querer esse evangelho puro, esse evangelho da graça. É preciso querer Deus. Ele não invade nosso território. Deus não invade nossos corações. É preciso que o homem abra a porta, esteja disposto a recebê-la. E aí, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado, entendeu? Ouviu de mau grado, com o coração endurecido. É preciso estar aberto, receptivo à palavra de Deus. É preciso não somente ouvir, mas escutar. Escutar é superior a ouvir. Muito embora nós usemos a palavra ouvir também com o sentido de escutar, mas a palavra ouvir é superior a escutar, porque significa prestar atenção com todo o seu ser, querendo realmente aprender, querendo realmente tomar ciência, conhecer profundamente. Ok? Ouviram de mau grado. É preciso querer ouvir a palavra de Deus de bom grado, de bom coração. Ok? E fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Jesus estava disposto a receber a todos, fariseus, saduceus, escribas e ao povo comum, mas eles não prestaram atenção à palavra de Cristo, não receberam de bom grado, como diz a própria palavra, porque seus corações estavam endurecidos, empedernidos, rochosos, como uma pedra de granito, e não quiseram ouvir, justamente por se acharem superiores. Não somente esse grupo religioso, como também algumas pessoas do povo comum também não quiseram ouvir a palavra de Cristo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Todo profeta, todo povo judeu da antiguidade desejaram um dia ver o Messias, ter o contato com o Messias, que é Jesus Cristo.
Todos acalentaram essa ideia, este sonho em seus corações. Mas quando o Messias chega, eles então recusam a ouvir, recusam a aceitar a sua palavra, recusam a aceitar o seu conselho, recusam a aceitar o seu ensinamento. E Jesus começa a explicar então a parábola no versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A semente que caiu ao pé do caminho, ao lado do caminho, ou até mesmo no caminho. Essa é a disposição que alguém tem, alguém pode ter para com a palavra de Deus quando a ouve. Deixa ao pé do caminho. Não tem a disposição de apanhá-la, não tem a disposição de venerá-la, não tem a disposição de tomá-la para si. Esta é a primeira disposição, o primeiro solo semente na beira do caminho. Como é que está a semente, a palavra de Deus em sua vida? Qual é a sua disposição para com a palavra de Deus, para com os ensinamentos de Cristo? Será que você está deixando à beira do caminho? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. A palavra de Deus sempre é semeada nos corações dos homens. Mas se você fizer pouco caso, o maligno, o diabo ou Satanás arrebatará, juntamente com os seus demônios, arrebatará do seu coração, porque ele não quer ver o homem salvo, não quer ver o homem aos pés de Cristo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Quantas vezes algumas pessoas recebem alegremente a palavra, aceita Cristo alegremente, começa a frequentar as reuniões, mas diz o texto, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, porque foi semeada entre os pedregais, entre as pedras. Ou seja, essa é a segunda disposição do ser humano a receber a palavra. Recebe bem, se alegra, se confraterniza, mas não resiste às perseguições e às tentações, e isto por causa da palavra, e logo se ofende. Existem pessoas que se ofendem demais, existem pessoas que querem mimo demais, existem pessoas que são frágeis demais, delicadas demais, corações que ainda contêm pedras, pouca terra fértil e muita pedra por baixo escondida. A semente nasceu, brotou, mas a raiz não pôde aprofundar por causa das pedras, das rochas. Quando vem a perseguição,
a pessoa abandona o caminho. Quando alguém faz uma cara feia, a pessoa abandona o caminho. Se alguém não lhe dá uma saudação, a pessoa abandona o caminho. Se alguém não lhe dá uma oportunidade para falar, a pessoa abandona o caminho. É preciso remover as pedras. Este é o segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração. Esta é a segunda disposição com que alguém recebe a palavra. Recebe até com entusiasmo, com alegria, mas não tem vida duradoura porque essa pessoa acha que tem que viver somente as mil maravilhas. Mas nós, como seres humanos deste mundo, sejamos cristãos ou não, nós passamos por momentos de dificuldades, de tribulações. E é preciso que nós entendamos isso, retiremos essas pedras, resistamos às tentações, resistamos a todo tipo de empecilho e deixemos a palavra de Deus crescer em nossa vida, a semente germinar, brotar e dar frutos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Os cuidados do mundo. Esta é uma outra disposição do coração do homem. Se preocupar muito mais com as coisas efêmeras, com as coisas passageiras, com as coisas mundanas, com as coisas deste mundo do que com as coisas espirituais. É claro que, estando nesse mundo, temos nossas obrigações, pois somos homens, mulheres, somos seres humanos, ainda estamos aqui. Mas não devemos nos apegar com todas as nossas forças, esquecendo da palavra de Deus. Os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. Essa preocupação exagerada com as coisas materiais, físicas, passageiras, que são espinhos em nossas vidas. Quantos corações estão cheios de espinhos? Quantos corações estão cheios de espinhos? Quantas pessoas querendo galgar posições nessa vida e são capazes até de vender a alma ao diabo para conseguir alcançar determinado êxito nesta sociedade. Corações cheios de espinhos. Corações cheios de espinhos. Cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nós, como seres humanos, como pai de família, mãe de família, devemos trabalhar. O jovem deve estudar, mas não fazer disso o nosso fim principal, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso fim é o céu. Então é preciso contrabalançar, é preciso um equilíbrio, e é o que a palavra de Deus nos diz. Arranque os espinhos do seu coração, arranque os espinheiros do seu coração, para que a semente, a palavra de Deus tenha livre curso, livre acesso, para que possa germinar, crescer,
brotar e frutificar em sua vida. Ok? Qual é o tipo de solo que é o seu coração? Qual a sua disposição para o reino de Deus? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra. Será que existem pessoas boas? Não, eu creio que não, mas é a disposição, a boa disposição em receber a palavra de Deus, o bom grado. Pois os fariseus e algumas outras pessoas, saduceus, escribas e algumas pessoas do povo comum não tinham bom grado em ouvir a palavra de Deus. As palavras anunciadas e pregadas por Cristo. Uma coisa que eu observo é que o semeador, ele semeia no campo. De uma maneira geral, o campo é o mundo. De uma maneira particular, o campo é o coração do homem. E esse campo que é o coração do homem, ele pode ter essas 4 disposições, que significa a nossa receptividade para com a palavra de Deus. E somos nós que escolhemos e decidimos como vamos receber a palavra de Deus. Então, aquele que recebe bem, de bom grado, com boas intenções, desejando realmente seguir a Cristo, desejando mudar de vida, desejando tornar-se uma nova pessoa, uma nova criatura, esta é então considerada a boa terra. Enquanto os outros pedregais, espinhos, são disposições, são as disposições das pessoas que não querem receber a Cristo ou que até recebem no início, mas no meio do caminho abandonam, no meio do caminho desistem da palavra de Deus, desistem de seguir a Cristo. Então, no meio do caminho, pedregais, espinhos e boa terra. Como é que você escolhe acolher a palavra de Deus na sua vida? Qual a sua escolha, qual a sua disposição em receber a palavra de Deus? A Bíblia é clara em dizer que essas aves são seres espirituais demoníacos, ok? Que arrebatam a palavra de Deus da vida do ser humano. Isso porque o próprio ser humano permite que ele assim o faça. Os pedregais é a nossa disposição em sermos duros de coração. E a palavra
não produz resultado, porque não tem raiz, porque o nosso coração está pedregoso. E entre espinhos, praticamente da mesma forma. Então, toda essa psicologia aqui aplicada, contada há 2000 anos, vale para o homem de hoje. Quantos corações endurecidos existem hoje, mesmo na igreja, frequentando a igreja, que nunca aceita a palavra de Deus para si, uma repreensão para si. Quantas pessoas que nada produzem, que nada fazem. Quantas pessoas amarguradas, corações cheios de espinhos. Brigando por cargos, por posições, seja na igreja, seja no mundo. São corações cheios de espinhos, pessoas que sofrem amargurada, cheia de amargura, lutando por todos os meios para galgar uma alta posição na sociedade, na igreja e no mundo. E beira do caminho, pessoas desinteressadas pelas coisas espirituais. Ninguém que anda por uma estrada e que vê um objeto de determinado valor que vai deixá-lo na estrada. Mesmo que depois venha devolver ao seu dono, mas todos tenham curiosidade de apanhá-la. Então, você está deixando a palavra de Deus no meio da estrada, no meio do caminho. E aí os espíritos malignos vêm e arrebatam. Então nós temos esta palavra fiel e verdadeira, palavra preciosa de Deus. Então é preciso que nós queiramos inteiramente esta palavra que pode salvar o mundo, que pode fazer dos homens e mulheres novas criaturas, ok? Então, qual é a sua disposição